Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de diversificação no mercado financeiro. Claro, você deve saber que existem diversos ativos para os quais você pode decidir se tornar um sócio, fazer parte, virar um cotista. Então, para que você não fique perdido e tenha mais ou menos uma noção do que é ideal você fazer com o seu patrimônio, considerando uma diversificação ótima, para que você não fique nem exposto à ruína, nem fique exposto a uma pulverização, ou seja, não tenha um foco delimitado para que você consiga bons resultados na bolsa de valores. Então, se você quer saber quais as melhores formas para você diversificar o seu portfólio e, claro, conseguir bons resultados e alcançar a liberdade financeira, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Para a gente iniciar, eu já quero trazer para vocês uma frase que é muito importante. O último almoço grátis do mercado é exatamente a diversificação. Quem disse isso não fui eu, foi Harry Markowitz. Basicamente aqui nós temos uma forma muito clara de iniciar essa aula aqui que eu vou passar para vocês de diversificação, porque eu passei por diversos estudos, li bastante e congreguei informações que eu acredito que vão ser muito relevantes para você. Portanto, se elas forem úteis para você, se inscreva aqui no canal. Se elas não forem, eu não quero que você se inscreva. Eu quero apenas que você conte para mim depois o que eu posso melhorar para que eu entregue um conteúdo de melhor qualidade para você. Bem, o último almoço do mercado é a diversificação. Por quê? Se você, dentro do mercado de ações, você não conseguir uma diversificação boa do seu portfólio, você pode ficar exposto a um risco que é chamado de risco da ruína, ou risco da falência, ou risco de ficar fora do jogo. Basicamente, esse risco ele está relacionado a você não conseguir operar boas ações, bons fundos imobiliários, bons BDRs, ETFs e tudo mais, e você ficar exposto a um determinado setor, a uma determinada ação, uma determinada empresa e fazer com que você perca todo o patrimônio que você tem. Claro, existe a possibilidade de, quem sabe, você ter investido na Apple lá atrás ou talvez na Amazon, mas será que foi razoável você aguardar esse tempo todo? Será que nesse decorrer não houve quedas que você talvez pudesse ficar um pouco amedrontado por ter colocado todo o seu capital lá dentro? Exatamente por isso que a diversificação ela traz tanto uma paz no momento de investir, como uma tranquilidade que se uma ou mais ativos acabarem caindo na sua carteira, as outras vão conseguir dar aquele suporte, vão conseguir manter você vivo. E claro, a gente ainda vai enxergar que dentro de qualquer alocação de capital, você tem empresas, você tem ramos que são mais arriscados e aqueles que têm mais segurança. Claro, a precificação de um e de outro acaba sendo correspondente, aquele mais seguro fica um pouco mais caro e aquele que normalmente acaba sendo um pouco mais arriscado tem uma precificação menor, exatamente pelo fato de que as pessoas elas não estão dispostas, pelo menos enquanto não houver um rumo claro daquela empresa, um rumo claro talvez daquela criptomoeda, de que ela possa melhorar, então as pessoas acabam não pagando tanto. E é exatamente nesse momento que algumas tantas e quantas pessoas entram nesses ativos e acabam ficando milionárias, como foi o caso lá atrás do Bitcoin e outras tantas empresas como você conhece, Apple, Amazon, que eu comentei aqui. Claro, também temos exemplos brasileiros como a VEG, Raia Drogasil, até mesmo Unipar, do Barsi, que é uma empresa que lá atrás foi desacreditada, imaginando-se que talvez ela fosse entrar em falência e hoje é uma das empresas que o tornou bilionário na Bolsa de Valores. Bem, voltando aqui ao que eu quero mostrar para vocês, nós temos outra importante lição que foi dada por Ray Dalio. Basicamente, ele disse o que para nós? Que diversificar adequadamente é uma questão de saber como reduzir o risco esperado do portfólio. Aqui eu já quero parar um pouquinho essa frase, porque isso daqui é muito importante. Vamos encerrar aqui, ó. Diversificar adequadamente é uma questão de saber como reduzir o risco que é esperado. Na bolsa de valores, assim como em qualquer investimento que você faz, o risco de você estar exposto a determinados negócios e oscilações do seu patrimônio são normais e esperados. Como que a gente consegue, dentro de um risco controlado, fazer com que essa perda ou esse ganho, eles sejam de uma certa maneira medidos e que você consiga, vamos dizer assim, adaptar o seu estilo de investidor com o risco que você gostaria de correr e aquilo que você até mesmo espera da Bolsa de Valores. Então, existem pessoas que entram colocando a maioria do seu patrimônio em ativos que são um pouco mais arriscados, que acabam trazendo a expectativa de uma valorização. Existem outras pessoas, como é o meu caso, que entram na Bolsa de Valores procurando formas de rentabilizar o dinheiro por forma de dividendos, rendimentos e juros sobre capital próprio, que são formas que as empresas e os fundos imobiliários eles distribuem os valores que eles angariam
angariaram, os lucros que eles conseguiram em um determinado período. Bem, continuando aqui, eu acho importante a gente continuar lendo. Diversificar adequadamente é uma questão de saber como reduzir o risco esperado, mais do que reduzir o seu retorno esperado, melhorando assim a relação risco-retorno do seu investimento. Ou seja, vamos enxergar mais uma vez isso aqui. Depois que você enxerga que existe um risco esperado, como que a gente faz para melhorar a questão da relação risco-retorno? Porque se eu estou me colocando de frente a um determinado risco, eu, de uma certa maneira, conforme maior for esse risco, mais retorno eu espero receber dele. Então, só para que você enxergue, existe um gráfico que é muito famoso, que basicamente diz o seguinte: aqui nesse eixo nós vamos ter o risco, e nesse outro aqui nós vamos ter o retorno. Certo? A letra não fica tão boa, mas é só para que você entenda. Existe mais ou menos uma linha que é traçada de forma reta. Quanto mais próximo nós estivermos aqui em cima, mais risco nós vamos ter. Quanto mais próximo nós estivermos aqui desta linha de baixo, maior o retorno. Qual que é a ideia? A ideia é de que, se eu estou decidindo estabelecer, vou até mudar a cor, se eu estou querendo estabelecer um risco maior, o meu retorno também tem que ser maior. Agora, quanto menor for o meu risco, menor também vai ser o meu retorno. E assim é a vida. Porque se você se expõe a um risco grande, o seu retorno, pelo menos esperado, é grande. Imagina, por exemplo, a empresa de foguete do Elon Musk. Ele estava querendo fazer o que a gente até brincava, né? Foguete não dá ré, até que ele conseguiu fazer com que isso acontecesse. Quando ele investiu bilhões e bilhões, as pessoas imaginavam que ele fosse louco. Só que quando isso efetivamente aconteceu, ele ganhou um contrato bilionário com a NASA. Então, exatamente essa é a ideia. Ele estava aqui em cima, estabelecendo um risco muito alto de nunca dar certo o investimento e o estudo que ele estava fazendo, só que o retorno que ele conseguiu por dar certo também foi bastante alto, mas se ele não tivesse outras fontes de renda, não tivesse outros lugares para tirar dinheiro, talvez aquele risco estaria sendo exacerbado em relação a todo o portfólio que ele tem ali de investimentos. Passando para o próximo slide, eu trouxe isso daqui porque é algo muito interessante que nós já vamos ver, mas eu quero mostrar para vocês antes os resultados para depois você entender como que a gente chega a isso. Bem, olha só que interessante. Nós vamos perceber que existe num portfólio diversificado de ações uma correlação entre ativos. Só para que você entenda o que eu estou querendo dizer com correlação. Imagine que você invista em Itaú e você invista também em Itaúsa. Ou seja, o Itaú é o próprio banco, Itaúsa é a holding que tem dentro do seu portfólio algumas tantas empresas, mas majoritariamente o seu resultado advém do próprio Itaú. Você concorda comigo que por mais que a Itaúsa tenha dentro do seu portfólio ativos diferentes, você entende que existe ainda uma correlação? Então a correlação seria muito alta, talvez na casa dos seus 90%. Só que imagina, por exemplo, que você tem o próprio banco Itaú, só que você tem do outro lado uma Sanepar. Ou seja, você tem um banco e você tem uma empresa ali de saneamento básico que atua no Paraná. Você consegue enxergar alguma correlação entre elas? Algum motivo político ou social que possa influenciar em uma e outra? Bem, existe minimamente uma questão do presidente estabelecer uma forma de confisco, talvez, dos valores que as empresas têm? Bem, isso pode afetar todo mundo. Por isso que a descorrelação nunca será de 100%, porque sempre vai haver um elo que pode, num setor macroeconômico, unir as empresas. Só que você entendeu a diferenciação que eu quis colocar. Primeiro de setor, primeiro de diversificação de portfólio e tudo mais. Olha só que interessante. Eles mostram aqui, nessas linhas que estão um pouco confusas, mas a gente já vai entender, que as linhas em cinza, elas são o retorno de cada uma das ações que compuseram o portfólio que a gente decidiu estudar aqui. Esse estudo, só para que você saiba, ele foi feito de 2015 até 2020. Depois que você enxergou que existe uma certa noção de que algumas empresas vão subir muito, ou agora outras vão acabar caindo um pouco, você consegue enxergar que a linha vermelha é o resultado consolidado de todo o portfólio. Então, vai haver empresas, e você vai conseguir enxergar aqui nesse eixo que nós tivemos duas vezes, ou seja, 200%. Aí algumas empresas alcançaram aqui 200%, bateram algumas vezes, algumas outras multiplicaram por 100, algumas outras por 150, só que houve outras que caíram aqui mais de 50% em alguns períodos, houve outras que caíram aqui mais ou menos os seus 35%, 25%, e outras tantas que não conseguiram nesse período todo fazer com que houvesse um retorno interessante. Agora, olha só que legal. Quando você percebe que o retorno médio da sua carteira ainda assim foi de mais ou menos aqui uns 75% durante esse período de 5 anos, considerando que empresas
trouxeram um retorno muito ruim e outras trouxeram um retorno muito bom, a gente consegue já enxergar que, primeiro, uma diversificação é muito importante e haver uma descorrelação entre ativos também é muito importante. Para que você enxergue um pouco melhor, olha só esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra para nós algo muito interessante, uma correlação de 90% dos ativos que compõem a carteira. E olha só o que aconteceu. Por mais que houvesse empresas que conseguiram chegar aqui em mais ou menos 60% de valorização, houve outras que ficaram aqui num retorno mais ou menos negativo, na casa dos seus 5 negativo, 10 negativo no máximo, e claro, houve períodos um pouco piores que chegaram a bater 25, talvez até 30% de negativo. Só que você consegue enxergar que o retorno geral aqui da carteira, ela ficou muito parecida. Ou seja, por mais que houvesse um ativo que subiu muito, outro que caiu um tanto, nós não tivemos uma diferenciação muito grande e a gente consegue enxergar isso exatamente por esse eixo aqui. Lembra que aquele eixo havia 200% de valorização, 150% de valorização? Aqui a gente não conseguiu passar dos 60% e a média da carteira ficou aqui em mais ou menos 20%. Claro, não é um retorno ruim, não estou querendo dizer que 20% é um retorno ruim, só quero mostrar que a diversificação e não haver uma correlação entre ativos faz com que o seu retorno possa ser muito maior ao longo prazo. Exatamente por isso que eu quero mostrar para vocês este gráfico aqui. Este gráfico, ele é muito interessante. Por quê? Ele vai me dizer duas coisas. Primeiro, a questão da redução do risco sistêmico não sistêmico, a correlação entre ativos e, no final das contas, quanto que a gente consegue colocar de ativos dentro da nossa carteira a ponto de fazer com que os riscos eles não mais afetem a quantidade de ativos que nós temos para a gente conseguir essa descorrelação entre uma coisa e outra. Bem, a primeira coisa que eu vou mostrar é que você tem um ativo, você está 100% exposto ao risco daquele ativo. 2 ativos, uma redução de 50%. 4 ativos, uma redução de 75%. 9 de 89%. E o número mágico, 16 ativos, gera uma redução máxima que se conseguiu estabelecer de 94%. E se você for perceber, esta linha, a partir do 16º ativo até o 22º, não teve uma diferença muito grande. Exatamente por não ter uma diferença grande, nos diz que a gente chegou num nível ótimo, onde nós não precisamos acumular outras 6 ações para a gente acompanhar os resultados, os balanços e tudo mais, e a gente ainda assim consegue um resultado muito parecido e com uma diversificação e um risco muito parecidos. Então, aqui a gente estabelece um número ótimo de ações e ativos que você deveria ter. Bem, depois que você enxerga que o número mágico aqui é de 16 ativos, claro, 16 ativos, eu não estou querendo dizer que em cada classe de ativos você precisa ter 16. Então, você não precisa ter 16 ações, 16 fundos imobiliários, 16 tipos de renda fixa diferentes, 16 fundos multimercado diferentes. Não, não é nada disso. Eu quero dizer que dentro de uma composição em que não haja uma correlação entre um ativo e outro, você consegue, numa diversificação de 16 ativos, estar muito bem servido. Então, claro, nós vamos fazer ainda um exercício de diversificação, vou mostrar na prática como fazer isso, só que eu quero que você enxergue que existe a possibilidade de você diversificar e não ter um risco sistêmico aqui de acontecer alguma coisa ruim. O que é um risco sistêmico? E isso é muito importante de você entender. O que é um risco sistêmico? Significa que ele afeta um sistema de empresas ou um sistema de ativos que está correlacionado ou vinculado a um determinado ponto comum. Melhor dizendo, você tem, por exemplo, o Bacen, que ele controla diversas questões relacionadas aos bancos. Vamos supor que o Bacen ele estabeleceu alguma regra que dificulta muito a concessão de crédito. Você concorda comigo que todos os bancos, portanto, vão ficar prejudicados por conta dessa dificuldade? Você consegue enxergar que se você tiver uma carteira com o Banco do Brasil, com o Bradesco, com o Itaú, com ABC e outro banco que você queira colocar lá dentro, você enxerga que você está num sistema, a sua carteira está vinculada ao sistema bancário? Agora imagina, por exemplo, o que aconteceu na MP da Dilma, que ela prejudicou muito o sistema ali perto do setor elétrico. Fez com que, especialmente as transmissoras, tivessem uma crise muito grande. Claro, não ficaram ruins a ponto de gerar um prejuízo, mas tiveram uma redução significativa dos seus lucros. Você concorda que se você tiver, por exemplo, Alupar, Taesa, Transmissão Paulista, Semig dentro do seu portfólio, você fica muito concentrado? Portanto, a diversificação não sistêmica ou o risco não sistêmico, ele está exatamente relacionado a você não estar exposto com um único sistema, um único setor próprio. Depois que você entendeu o que é um risco sistêmico e não sistêmico, a gente precisa enxergar outras questões que são muito importantes. E aqui eu acho que é importante você saber, tá?
André, eu tenho uma ideia de que eu vou chegar em 16 ativos. Tá bom, André. Isso eu já enxerguei. Agora, quantos ativos eu devo ter na minha carteira? Porque você já me mostrou o número ideal, mas pode ser que a minha carteira, o ideal sejam 5 ações, 6 ações, 22 ações, 35. Você pode me dar mais ou menos uma métrica do que eu posso fazer? Eu sou iniciante na bolsa, eu talvez ainda não consigo dimensionar 16 ativos para eu colocar na minha carteira de forma segura. Você consegue me dar um norte? Claro, não sou eu que vou te dar esse norte, vai ser a Louise Barsi. Ela disse, e essa é uma entrevista bastante antiga dela, que para cada ano de mercado você deve ter 3 ativos. Então, você está no primeiro ano, você tem 3 ações. Se você estiver no segundo ano, você, portanto, possui 6 ações. No terceiro ano, você vai ter 9 ações e assim sucessivamente. Por quê? Com isso, você vai conseguir dar para sua carteira, primeiro, uma acumulação de ativos. Porque não adianta você no primeiro ano, talvez ali com seus 2, 3 mil reais, que claro, eu sei que é dinheiro para muita gente, mas o que eu quero dizer é que com 2, 3 mil reais você não consegue comprar 16 ativos e ficar muito bem exposto e muito bem servido. Que você vai comprar talvez 2 ações de um banco, você vai comprar outras 5 ações ali, talvez da Sanepar, você vai comprar 2 de uma transmissora, você não fica muito bem posicionado a ponto de receber bons dividendos, a ponto de conseguir enxergar a oscilação daquele setor. Portanto, comprar poucos e bons ativos no começo vai fazer com que a sua carteira ela ganhe tração, ela ganhe potência, e exatamente eu concordo com isso daqui, vírgula. Desde que você enxergue que 3 ativos não são apenas ações, como o Louise Barsi colocou. Claro, ela tem uma estratégia focada exclusivamente em ações, só que se você gostar, por exemplo, de fundos imobiliários, talvez você possa enxergar assim, bem, eu vou ter 2 fundos imobiliários e vou ter uma ação. Bem, vou ter um fundo imobiliário, uma ação e uma renda fixa. E por aí vai, você pode modificar um pouco aqui a estratégia, você pode acrescentar alguns, você pode retirar, tudo isso depende muito do conforto e do estilo de investidor que você é. Exatamente por isso que existe esse slide que eu acho que ele diz tudo para nós a respeito daquela pessoa que está começando na bolsa e que imagina que vai ficar rico fazendo a compra na baixa e a venda na alta. E olha só que interessante é isso daqui. Ele diz para nós que quanto mais rápido você for, mais para trás você fica. Ele quer dizer para nós de uma forma muito clara que esta barra branca significa o resultado que você teria. E claro, conforme essa linha preta, que é o resultado que você efetivamente teve, for reduzindo, foi menor o seu retorno. E ele diz para nós que aquelas pessoas que foram extremamente pacientes, elas conseguiram um retorno muito próximo do que seria o resultado ótimo, o resultado melhor esperado. Aquelas pessoas que são apenas bastante pacientes, elas tiveram um retorno muito bom, só que um pouquinho menor. Para aquelas pessoas que só foram pacientes, mas em algum momento decidiram se desfazer do ativo, tiveram aqui, mais uma vez, um retorno um pouco menor. Os impacientes, já chegamos aqui a um retorno menor ainda. Aqueles que são hiperativos e não conseguem ficar com o ativo na carteira, que não conseguem dormir tranquilos com os ativos que têm, olha só o retorno que tiveram. Se você enxergar, portanto, que você sentar em cima dos papéis e esperar o retorno vir é o melhor a se fazer e o pior a fazer é ficar girando a carteira, você consegue enxergar os seus investimentos com muito mais tranquilidade, com muito mais calma. Exatamente isso que aqui no canal eu pretendo passar para você, mostrando com estudos, mostrando com técnica que permanecer em bons ativos, em boas empresas e fazer uma alocação tranquila do seu patrimônio faz com que você no longo prazo consiga enriquecer. O ruim de tudo isso, e como disse o Warren Buffett em uma entrevista que foi dada ali, que as pessoas não querem ficar ricas devagar, elas querem aquele ativo que vai multiplicar em 200 vezes seu patrimônio e tudo mais, só que o grande investidor, Warren Buffett, já mostrou que o tempo ele se encarrega de te deixar rico. Se você não acredita em Warren Buffett, você prefere acreditar em alguém aqui no Brasil, você tem o próprio exemplo do Barsi, você tem Lírio Parisotto, você tem Luiz Alves, que também é um grande investidor, Henrique Breda, tantas e quantas pessoas que fizeram seu nome na Bolsa de Valores exatamente porque se mantiveram na empresa por bom tempo, colheram os frutos que ela poderia entregar e, claro, de acordo com a estratégia de cada qual, conseguiram sair e montar boas posições, montar boas empresas que conseguiram pagar bons dividendos, ou, como foi o caso de alguns, construir empresas, basicamente, no conselho administrativo, que depois multiplicaram por tantas e quantas vezes. Então, enxergando que você possui ou gostaria de ter uma estratégia de investimentos, eu vou te mostrar algo que
é muito interessante. As classes de ativos que nós temos. O que você deve enxergar? Primeiro, nós temos aqui as ações, que é o mais comum, que todo mundo conhece no mercado. Os fundos imobiliários também é muito conhecido porque ele gera uma renda imobiliária, ou seja, você ganha os aluguéis. Ativos internacionais também são ações que você pode comprar lá fora, ou os próprios BDRs, ou talvez um ETF aqui. Nós temos também a questão da renda fixa, que é muito importante, porque a renda fixa ela vai balizar o quanto você está disposto ou não a assumir o risco. Lembrando sempre daquele gráfico que eu mostrei para vocês, que eu desenhei, que quanto mais risco, maior retorno. Quanto menor o seu risco, menor também o seu retorno. Claro, considerando que dentro disso daqui a gente consegue balizar o que é mais arriscado. Claro, não vai trazer para você uma tranquilidade se você não for a pessoa que gosta de risco, e a renda fixa, por trazer um retorno mais previsível e não tão volátil a depender de que tipo de renda fixa você colocar, pode ser o caso. Nós temos multimercado, que são fundos que investem para você. Você coloca dinheiro na mão de um gestor profissional e ele vai analisar o mercado internacional, brasileiro também, e vai fazer as melhores alocações. Por fim, nós temos o equity, que seria um investimento em negócios, você pegar o dinheiro mesmo e entrar em um determinado negócio. Claro, esse último aqui, ele é possível dentro da Bolsa de Valores através de alguns fundos que investem em equity. Na verdade, ali você participa muito mais, se você, claro, não pegou no começo, da participação no negócio depois que ele está pronto de um fundo. Mas se você entrou lá no começo, você participou do investimento propriamente dito. Bem, depois que você entendeu isso aqui, eu quero mostrar para vocês na prática como que a gente pode fazer isso. E aqui eu montei uma tabela para vocês, que eu pretendo que ela seja muito didática a ponto de fazer com que todo mundo compreenda como que ficaria uma alocação de capital. Aqui o patrimônio é investir. Aqui você pode colocar o valor que você quiser. Vamos supor, por exemplo, que você tem um determinado valor e você chegou à conclusão que você quer investir. Então, André, quanto que você tem? Eu tenho 10 mil reais. Então, colocar aqui 10 mil reais para eu investir. O que vai acontecer? Eu coloquei de uma forma já prática aqui pra gente, 20% em cada ativo. Claro, nós vamos mudar isso aqui a gente vai fazer na prática. Vamos supor que o primeiro ativo eu queira colocar uma ação. Ah, André, não sei que ação eu vou colocar, eu tenho muita dúvida. Calma. O que você vai fazer? Você vai, por exemplo, no Status Invest, no Investidor 10, qualquer um que você quiser. E você vai fazer a procura aqui de algumas ações que você queira. Então, vamos supor que você gosta muito do Bradesco. Então, eu vou pegar aqui as ações BBDC4. Então, já tenho aqui mais ou menos o ativo que eu vou pegar. Então, vou pegar ações BBDC4. Tá bom. Quanto que eu quero ter desse ativo? Ah, André, o Bradesco é um banco muito sólido, então eu gostaria de ter uma participação relevante nele. Eu gostaria de ter aqui mais ou menos 30%. 30% de todo o meu patrimônio vai ser exposto a Bradesco, tá bom? Aí eu vou até tirar esses outros aqui para a gente fazer passo a passo. Tá, depois que eu escolhi a primeira ação, que fundo imobiliário que eu vou procurar? Ah, André, eu não conheço nenhum fundo imobiliário, eu quero talvez uma dica assim de algo que eu deveria estudar. Bem, um dos fundos que eu aconselho muito você estudar é o HGLG. Outro que eu gosto muito também é o KNRI, a LZR11. Todos esses são fundos imobiliários muito grandes, provados no tempo, ou seja, fizeram com que a gestão mostrasse para que veio, o que ela fez de bom. Então, eu colocaria esse ativo aqui para nós, que é um fundo imobiliário. Eu colocaria então a LZR11. Aí, já que é um fundo imobiliário, eu gosto de uma renda recorrente, eu vou colocar aqui 20%. Ou seja, 50% do meu patrimônio, daqueles 10 mil, já foram. Então, eu tenho como alocar. Só que eu sei que eu gosto de correr um pouquinho mais de risco. Então, eu vou colocar um fundo multimercado aqui. Então, eu vou colocar um fundo multimercado. Aí eu vou colocar outros 15%. Ou seja, já tenho um patrimônio relevante aqui. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer, por exemplo, que o resto do meu patrimônio vai ficar apenas em renda fixa. Aí eu vou colocar os últimos 35% aqui em renda fixa. Por quê? Eu tenho um pouco de medo ainda da Bolsa de Valores. Eu sei que, por exemplo, comprar um tesouro pré-fixado já vai fechar nessa taxa de 3,75 que eu tenho hoje. Então isso ainda me garante uma rentabilidade não líquida, mas mais ou menos ali de 1% ao mês. Então isso me dá uma certa tranquilidade. E aqui você tem um portfólio prontinho para que você consiga enxergar. Olha só, BBDC4, 3 mil reais.
O ativo 4 que nós colocamos aqui seria a renda fixa, os multimercados, R$ 1.500, a LZR, R$ 2.000. E aqui, com o Bradesco, você já começa a receber seus dividendos. Com a LZR, você já começa a receber seus rendimentos mensais. Lá na renda fixa, você também vai receber mensalmente aquele pingadinho também. Claro, depois você tem que descontar os impostos relativos. E no fundo multimercado, você vai poder enxergar um pouco como funciona a oscilação daquela cota, porque o próprio gestor ele compra algumas ações, fundos e N formas de investimento para você, e você vai enxergar que aquela cota que você comprou, sei lá, R$ 80, no outro dia vai estar 81, talvez esteja 77 no outro dia e tudo mais, e você vai enxergando como que vai funcionando. Claro, quanto maior for o seu patrimônio, você consegue puxar mais e mais ativos aqui e ir colocando mais. Então imagina só, a pessoa ela não tem esses 10 mil, ela tem R$ 100.000. Olha só como que já mudaria. Você consegue perceber que percentualmente não mudou nada? Você só mudou o quanto que você colocou? Agora, lembra daquilo que eu comentei dos 16 ativos, de você não ter uma correlação entre uma coisa e outra? Isso é muito importante para você lembrar no momento de formar o seu patrimônio. Lembra? A Luísa Barça ela comentou 3 ativos. Talvez dentro de cada classe você possa colocar 3 ativos se você se sentir confortável. Lembrando mais uma vez, do risco não sistêmico, de você nunca estar exposto a riscos que são muito parecidos em setores parecidos. Portanto, a diversificação vai ser sempre o último almoço grátis no mercado, e eu quero que você leve essa aula aqui, você leve esse vídeo como uma forma clara e tranquila de você fazer os seus investimentos. Lembrando sempre que aquela pessoa que ficou extremamente impaciente no mercado perdeu muito da rentabilidade que poderia ter, e aquela pessoa que se manteve paciente, extremamente paciente, ela conseguiu ter retornos muito bons. E é exatamente isso que eu quero para você. Se esse vídeo valeu sua inscrição, peço mais uma vez que se inscreva, e aqui nos comentários você vai conseguir enxergar no primeiro link, é o direcionamento para o nosso grupo do WhatsApp, onde nós conversamos sobre diversos temas a respeito do mercado financeiro. Então, te espero lá. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.